Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para recapitularmos a nossa lição, nosso guia de estudo, e nós estamos na lição de número 4, que tem o título A Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. E hoje nós estamos com os nossos amigos Naomi, né, Rafael, Nicolas e a Bruna. E antes de nós começarmos o nosso estudo, pedi para o Nicolas fazer uma oração para nós. Oremos. Meu Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, mais essa oportunidade. Nós estamos entrando no teu santo sábado de descanso. Peço que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nos dar sabedoria e entendimento, para que possamos extrair o máximo dessa lição e para que as pessoas possam conhecer mais de Ti. Perdoe pelas nossas falhas e nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, essa semana nós estudamos alguns pontos que são importantes nós entendermos e como eles influenciam a forma como nós interpretamos a Bíblia, né? Entre eles, a cultura, a razão, as tradições, as nossas experiências e propriamente a Bíblia. E Jesus, ele nasceu numa época onde a tradição era muito forte, fazia parte do seu dia a dia, né? Jesus nasceu numa cultura judaica. Então, a gente percebe que ao longo do Novo Testamento, Jesus refuta várias tradições que tinha daquele povo. Eu vou ler, eu peço que vocês me acompanhem, quem puder, quem está assistindo essa recapitulação, Marcos 7. Não vamos ler ele todo, né, por uma questão de tempo, mas o texto é Marcos 7, de 1 a 3. Eu vou ler com vocês o 7 e o 8. Mas eu vou dar uma resumida no que foi falado. Jesus estava com seus discípulos e os mestres da lei, eles viram que os discípulos estavam se alimentando, comendo um pedaço de pão, mas sem lavar as mãos. E na cultura judaica isso é muito forte, as pessoas lavarem as mãos antes de cada refeição. E os discípulos questionam a Jesus, né? Por que os seus discípulos, os seus seguidores não estavam cumprindo com a lei judaica? E Jesus, sabendo o coração deles, ele responde assim, tá no verso 7 e 8. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de ré, ensinados por homem. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homem. Bem, a gente vê que Jesus estava refutando algo que fazia parte da sua cultura, da própria tradição, né, dos judeus. E eu queria trazer para nós discutirmos como é importante a gente distinguir o que é ensinamento bíblico e o que é tradição. Olha, eu penso, Lígia, que o ensinamento bíblico, para a gente que se considera cristão, ele ocupa um lugar diferenciado na nossa vida, né? Um lugar de autoridade. Essa autoridade, a gente costuma dizer até de autoridade máxima, né? É algo que precisa ser diferenciado das tradições. A tradição, ela não é ruim. A tradição ela não é ruim, a tradição ela nos familiariza, né? Ela nos torna quase que parentes, né? Se você já teve oportunidade, às vezes, de ir para fora e você tem contato com a nossa tradição em qualquer outro lugar, aquilo nos identifica, né, enquanto povo. Então, a tradição, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel. O problema da tradição é quando ela afasta as pessoas das quais a gente deveria atingir, né? Quando ela acaba sendo um empecilho, um muro, para que a gente possa alcançar pessoas que estão, de alguma forma, procurando algum tipo de contato com o cristianismo, né? Então, assim, a tradição ela não é um problema, mas ela pode se tornar um problema, principalmente quando eu quero equipará-la aos ensinamentos bíblicos, né? Então, assim, quando a gente quer colocar as duas coisas no mesmo pé de igualdade, aí é que mora o problema, porque o ensinamento bíblico ele não está pareado com as tradições, né? Ele está acima das tradições. Uma coisa que a gente vai observar ao longo dessa lição é que vários assuntos, várias autoridades, né, são apresentadas aqui, que normalmente podem ser as lentes que a gente utiliza para poder entender, compreender a Bíblia, ou seja, a tradição, a experiência, a cultura, que a gente vai falar mais para frente. E essas lentes, elas têm algo em comum. Todas elas
provém de origem humana. A minha experiência é uma coisa pessoal, então é uma coisa humana. A minha tradição, normalmente, ela é também uma coisa humana. A tradição está muito intimamente ligada a um ritual, né? São coisas que a gente faz, às vezes, de uma forma até que se torna mecânica depois de um tempo, e a gente talvez nem sabe muito bem por que a gente faz aquilo, mas a gente continua fazendo, né? E tem que haver uma diferenciação, porque o ensinamento bíblico, ele não é algo mecânico, ele é algo inspirado, ele é algo que foi dado diretamente por Deus. Então, isso que coloca, já o primeiro ponto, que coloca o ensinamento bíblico acima de qualquer outra forma, de compreender ou de interpretar a Bíblia. E a tradição, levando para o contexto do povo de Israel, eles costumavam criar rituais, até mesmo tradições, para passar o ensinamento bíblico de geração em geração. O que acontece é que o risco que a gente tem de criar tradições para poder ensinar alguma coisa, para poder passar algum conceito, é que a gente pode acabar colocando coisas que são humanas e podem sobrepor o ensinamento bíblico na sua pureza, né, na sua individualidade, sem ter nenhuma influência, nenhuma coisa assim que altere esse conteúdo. E o que aconteceu com o povo de Israel aqui atrás é que eles colocaram tantos detalhes, criaram tantas leis, tantas tradições, que o evangelho em si ele se perdeu. E Jesus ele teve que fazer diversas colocações e até mesmo ataques, mesmo para que esse povo acordasse e visse que eles não seguiam mais a Deus, eles seguiam apenas as tradições deles, que eram coisas de homens, mesmo. O ensinamento bíblico, que era o que deveria ser seguido, tinha se esquecido. Exato. Só mais uma coisa é que eu gostaria de frisar, que quando a gente vê a gente estuda, né, esse guia que a gente estuda semanalmente, ele faz referência a essas tradições do passado, a gente também corre num perigo de achar que isso só existia no passado, né? E isso não é objetivo. A gente estuda, por que a gente estuda? Porque ainda assim hoje nós também mantemos tradições, e a gente tem que ficar atento para que elas de fato não sejam pedras no caminho das pessoas que estão se aproximando de Cristo, né? Então, trazendo aqui para o nosso contexto, nós também possuímos tradições das quais nós temos que ficar atentos para que essas tradições não afastem as pessoas das quais a gente precisa alcançar, né? Perfeito. E, Bruna, aproveitando o seu gancho, a maneira como nós, o peso na balança que nós colocamos da tradição, né, e dos ensinamentos bíblicos, isso pode impactar diretamente as experiências espirituais das pessoas, sejam elas as boas ou experiências ruins, né? E aí entra um limiar que a gente precisa analisar, porque as experiências, elas são importantes na concepção do eu, né? Nós fomos formados pelas nossas experiências boas e ruins. E com certeza nós levamos isso para a nossa interpretação da Bíblia, ou seja, né, a interpretação de Deus, né? Então, qual que é o limite, qual que é o limiar que a gente precisa tomar cuidado em basear as nossas experiências para interpretar o próprio Deus e a Bíblia? Aquilo que eu estava falando mais cedo sobre as outras lentes, né? Falando da experiência, muitas vezes a gente pode querer compreender a Bíblia ou compreender aquilo que Deus quer de nós, ou de uma maneira da forma como eu sinto aquilo, como eu me relaciono com aquilo, aquilo me parece bom ou me parece mal, ou se eu me sinto bem ou me sinto mal, se eu concordo ou não concordo com base naquilo que eu sinto, ou às vezes de uma forma até mística, que a gente pode levar, porque Deus me deu uma visão assim, ou Deus me falou tal coisa assim, ou eu pedi um sinal assim, e esse sinal me dizia que era contrário ao que estava escrito no Evangelho, né? A gente não pode basear nossas experiências, basear a interpretação da Bíblia para dizer se está correto ou se não está correto, ou se é a melhor forma de seguir, com base naquilo que eu sinto. A gente tem um exemplo aqui, existe o cristianismo carismático hoje, que uma pessoa, por exemplo, pode receber uma visão de Deus, de que ela deveria seguir algum mandamento de uma forma diferente do que está escrito no mandamento. E ela poderia dizer claramente, mas foi assim que eu senti, foi através de uma interação com Deus, de uma visão, enfim, uma coisa, um ato divino na concepção dela, de uma experiência que ela teve, ela pode ter uma concepção diferente daquilo que está na Bíblia.
E a gente sabe que a Bíblia, como autoridade máxima, Deus não se contradiria. Porque por que ele diria uma coisa na Bíblia e daria uma visão contrária a outra pessoa? E Jeremias 17:9 fala que o coração é enganoso, né? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então significa que muitas vezes algo que eu tomo como bom, como ruim, eu posso estar enganado, né? Eva, lá no jardim, ela comeu, ela viu que a fruta, na experiência dela, nos olhos dela, tinha uma aparência boa. Quando ela comeu a fruta, ela viu que a fruta tinha um sabor bom. Então ela disse, logo, a fruta é boa. E é totalmente o contrário do que a ordem, a ordenança que Deus deixou. Não coma, a fruta não é boa, não vai fazer bem para vocês vão encontrar morte. E na experiência dela, depois, inclusive, que ela enfrentou aquilo que Deus deixou para ela não fazer, ela teve uma conclusão de que não, eu estou certa, eu não morria, a fruta é boa, foi agradável para mim, então eu acho que a palavra de Deus, que veio direto da boca de Deus, está errada. Deus está errado. E isso pode acontecer conosco, quando a gente decide colocar que as nossas experiências elas estão acima daquilo que Deus nos deixou. Nós temos até um outro exemplo, né, na Bíblia, lá nos primeiros reis de Israel. Naquele momento teve um profeta que recebeu uma mensagem de Deus e disse para ele, olha, vai por um caminho, vai lá, fala o que você tem que falar para o rei e volta sem falar com ninguém, volta direto, esquece, não fica na casa de ninguém, não come, não bebe, ele sai. E, bom, ele tinha a experiência dele própria com Deus, ele era um profeta, né, ele recebia da palavra de Deus diretamente. E quando ele chegou lá, ele falou o que ele tinha que falar para o rei e voltou, só que no meio do caminho ele encontrou um profeta velho. E esse profeta velho, por algum motivo que a Bíblia não explica, parou ali no caminho e perguntou, vamos ali comer, você não tá com fome? Aí ele, eu tô com fome, mas Deus mandou eu ir embora, tal. Falou, não, cara, mas Deus, eu recebi uma mensagem de Deus também. Vem comigo, vamos ali comer. Ele falou que você pode ir, tá tudo certo. E, baseado na experiência daquele profeta que tinha recebido uma mensagem direta, ele imaginou, bom, Deus falou comigo, então pode ter falado com ele também, né? Então, em vez de ele obedecer a palavra de Deus, que veio diretamente na mente dele, ele preferiu escutar outro ser humano que ele imaginava que tinha tido uma experiência similar à dele. Então, quando a gente se baseia nas nossas experiências, nossas emoções, a gente corre um grande risco de desobedecer aquilo que está no mandamento, aquilo que está na Bíblia. Você está vendo qual é a ordenança. Mas você fala, não, mas, cara, eu tenho certeza que isso também pode ser bom, tal. Não foi assim, não foi bom e não foi bom o final dele também, né? Ele desobedeceu a Deus, no final das contas. Só complementando, a gente sabe que nossas experiências elas são manchadas pelo pecado, né? Então, muitas coisas que acontecem, a gente não pode atribuir a Deus como culpa de Deus, né? E muitas vezes alguma coisa ruim acontece, é culpa de Deus. Não. Infelizmente, a gente vive num mundo de dor, de sofrimento, e isso não pode ser base para eu analisar a Deus e os seus ensinos, como foi bem colocado por todos vocês. Continuando nossa recapitulação aqui, é comentado também sobre um ponto muito importante sobre a cultura, né? E trazendo para o nosso contexto, a gente vive num país de extensão muito grande e que é multicultural. Se a gente olhar em cada estado tem a sua cultura, tem seu estilo musical, sua questão alimentar, suas músicas, né? E o nosso país mesmo tem uma festa muito importante e muito conhecida, que é o Carnaval, né? Que é muito tradicional nosso, faz parte da nossa cultura. E é possível que a nossa cultura possa prejudicar a nossa fé, possa limitar a nossa fé? Olha, eu acredito, com base também naquilo que a gente estudou essa semana, que a cultura ela influencia na compreensão da Bíblia, né? Nós temos alguns escritores e grandes pessoas importantes na Bíblia que conseguiram harmonizar muito bem o uso da cultura e a evangelização. Paulo é um exemplo disso, né? Paulo conseguiu trazer para a cultura do momento dele uma forma de se comunicar e que facilitou muito que as pessoas pudessem entender a mensagem que ele estava dizendo, né? Então, assim, a cultura, ela nos favorece em alguns aspectos, quando a gente quer passar a mensagem nesse contexto, mas acho que é importante dizer assim, não adianta a gente dizer que a gente está fora da cultura, né? Não adianta. Nossos hábitos, eles refletem a cultura que a gente vive.
Mas, em alguns momentos, a cultura, ela pode ir de encontro com as nossas verdades bíblicas, né? E como eu disse lá na frente, existem coisas que não estão no mesmo patamar, né? Existem coisas simples da nossa cultura que são facilmente, né, aceitas, que não causam nenhuma dificuldade com aquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, alguns dos nossos hábitos alimentares, enfim, como você citou. Mas existem outros pontos que sim, que atritam. E aí esse é o momento de eu entender quem é que rege a minha vida, de eu colocar em prática os hábitos dos quais eu digo ter, né? E de eu conseguir colocar quais são as autoridades que movem o meu estilo de vida, né? A nossa religião, a nossa devoção, ela não é uma devoção teórica, ela não pode ser teórica, né? Existe prática envolvida nisso, e essa prática está relacionada com quem eu sirvo, a quem eu quero me parecer. Então, eu penso que, assim, nossa cultura, ela pode influenciar a nossa fé, sim, em alguns aspectos, principalmente quando ela é contrária. Em contrapartida, alguns aspectos nossos são bons, nosso povo é um povo afetivo, é um povo amoroso, né? Então, são aspectos culturais que outros povos, às vezes, não têm estes mesmos aspectos, que a gente consiga aproveitar aquilo que a cultura nos traz de bom, né, no nosso povo. Mas a gente tem que ficar atento que sim, que em alguns aspectos ela pode influenciar e a gente naturalizar coisas das quais não é recomendação bíblica, né? Não é recomendação bíblica. Então, por exemplo, você citou uma festa conhecida no nosso país, que é uma festa que é arraigada aí de promiscuidade, enfim, que tem o que disso, né? Então, que a gente tem que ficar atento, é isso que eu quero dizer. Alguns pontos da nossa cultura, assim, que podem influenciar aspectos importantes ditos na Bíblia. Em relação à cultura, no Brasil, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, a gente tem a questão da desonestidade, né? Não sei por que isso aconteceu, mas com o tempo o brasileiro aprendeu aquela frase famosa, dar o jeitinho, né? Como é que isso pode influenciar na nossa fé? Bom, a gente acredita que mentir não é correto, e roubar ou ter vantagem sobre qualquer pessoa também não é correto, é errado, é pecado, né? É pecado. Mas, diante de uma situação de necessidade, as pessoas costumam se justificar e falar, mas não tem problema. Ou então viu outra pessoa fazer e fala, mas outra pessoa fez, como por exemplo, esses saques que tiveram agora durante esse começo, né, essa pandemia, todo mundo entrando e pegando tudo que tinha no mercado, e vai falar, mas pô, é para sobreviver, então para sobreviver eu posso roubar. Então, assim, a cultura nossa, ela utiliza até a pressão social para poder praticar as mesmas coisas. E quando a gente cai nesse erro de olhar para o que o outro executa, a gente pode estar falando assim, mas todo mundo faz, então não tem problema, não vai pegar nada, ninguém vai ser preso, né? Isso acaba influenciando a sua fé, porque você acaba caindo numa aprovação e você acaba achando meios para se justificar e fazer aquilo que você sabe que é errado. Então a cultura pode influenciar a sua fé dessa forma. Só complementando, Jesus queria que nós fizéssemos parte, né? Que nós estivéssemos presentes na nossa sociedade e que através do nosso exemplo, através do nosso sal e termos luz e sal no mundo, a gente fizesse a diferença, né? Quando a gente fala a questão negativa da cultura influenciando a nossa fé, não que a gente tem que se apartar da cultura das pessoas, pelo contrário, né? A gente tem que usar o nosso conhecimento, a nossa bondade, e a bondade, na verdade, que a gente reflete, que temos que refletir de Cristo para fazer a diferença, né? O contracultura que a gente. E seguindo com o nosso estudo, porque está quase chegando no nosso tempo, a lição de quarta-feira, no rodapé, ela trouxe uma história bem interessante do ex-presidente americano Thomas Jefferson, em que quando ele era presidente, ele pegou o Novo Testamento e decidiu fazer sua própria versão da Bíblia. Né? Ele tirou alguns elementos que fazem parte do Novo Testamento, como o nascimento virginal de Cristo, os milagres de Jesus, como a multiplicação de pães, a ressurreição de Lázaro e a própria ressurreição de Cristo, né? E a gente fica meio horrorizado com isso, porque como assim alguém pega e tira uma parte do Novo Testamento, as partes principais e essenciais, e fala que é a questão disso, né? Mas muitas vezes nós
como cristãos, né, a gente critica uma atitude dessa, mas na minha vida pode ser que eu possa estar fazendo isso, né? Eu possa pegar a Bíblia e estar tirando esse ensinamento não cabe na minha vida, esse não se encaixa no momento que estou vivendo, né? E caímos nessa presunção, né, de achar que eu tenho o direito de fazer a Bíblia como eu bem entender, né? E aí a gente entra no ponto que a lição trouxe, a ponto da razão, né? Qual que é o limite? Por que a gente não pode também usar somente a razão para a gente compreender a Bíblia? Eu penso, gente, que a razão ela tem um papel muito importante, né? Nós oferecemos um culto racional, um louvor racional. É importante que a gente entenda por que a gente acredita nas coisas. Ela tem um papel importante. Só comparando, colocando a razão ao lado da ciência, sim, são autoridades das quais a gente utiliza, das quais são importantes, mas a gente não pode submeter a Bíblia a elas, né? Porque eu posso me ver numa situação difícil, por exemplo, de explicar, tentar explicar pela ciência como é que Maria engravidou, né? Aonde a razão e a ciência não chegam é onde eu coloco a autoridade máxima da Bíblia, entendendo que a Bíblia é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Então, eu aceito a Bíblia, eu considero aquilo que está escrito, porque eu acredito que a Bíblia é fonte de inspiração divina, e ponto. Então, eu não submeto a Bíblia à razão. Mas eu também não posso desconsiderar que eu compreendo certas questões bíblicas com o uso da razão, sim, né? Não é uma fé cega, não é uma crença por crer. Eu também tenho indícios que convencem a minha razão de que de determinada forma aquele princípio está correto, né? Então, eu só queria colocar isso. Hoje em dia nós temos arqueologia, nós temos experiências, e eu vou citar muito rapidamente uma experiência que a gente viveu na nossa família, né? Nós acompanhamos, minha sobrinha teve uma doença grave, e em um determinado momento, numa consulta, a médica, utilizando de tudo que ela tinha, da razão, da ciência, a médica colocava muito amorosamente que talvez a gente não conseguisse vencer a doença, né? Então, ela falava, família, nós estamos nesse ponto, e ela utilizou tudo que a ciência e que a razão dispunham ali naquele momento, dentro da autoridade máxima que era a ciência para ela, que seria possível, né? E eu lembro que em alguns momentos a gente dizia para ela, doutora, faça o máximo, né, em relação à razão, mas existe um ponto ali que é Deus que atua, que a razão não vai explicar, que a ciência não vai explicar, mas que Deus vai atuar. Então, essa é a diferença. De novo, a gente submeter as autoridades da nossa vida à autoridade máxima, que é a Bíblia, né? É o ensinamento bíblico, e não o contrário. Então, essa é a minha forma de pensar. Deus, ele nos criou, né, como a Bruna falou, a capacidade de pensar, de raciocinar, né? E grande parte da Bíblia nos chama para refletir o que está escrito lá, para que a gente possa entender aquilo, a gente possa, né, considerar, amadurecer, possa digerir aquilo que está na palavra, né? Não é uma coisa que a gente tem que seguir cegamente sem entender, e também não é uma coisa porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então ele quer que a gente compreenda muito bem aquilo que ele nos deixa, para que a gente possa tomar uma atitude, uma escolha consciente, se a gente vai ou não vai seguir aquilo que está escrito ali. Deus não obriga ninguém a fazer nada. E a gente tem um risco muito grande, né, de depender somente da razão, como a Bruna falou, porque a gente pode querer deixar todos os milagres, tudo aquilo que a gente não consegue explicar de uma forma lógica, né, e coisas que a gente sabe que hoje nenhuma mulher engravidaria de uma forma virginal. A gente sabe que se isso fosse acontecer, não seria por uma forma divina, né? Teria que de alguma forma um espermatozoide chegar lá, né? Então a gente sabe que se a gente fosse explicar tudo de uma forma muito lógica, a gente teria que praticamente fazer que nem Thomas Jefferson, a gente teria que criar uma nova Bíblia e apagar tudo aquilo que não faz sentido para nós, ou aquilo que nós não temos conhecimento, ou não podemos recriar, que é algo que a ciência faz, né? A ciência só considera uma teoria algo verdadeiro quando ela consegue recriar aquilo nas mesmas proporções. Então aquilo só é uma verdade. Mas tem um risco, né? Tem uma outra importância, na verdade. Não é um risco, mas uma outra importância, na verdade, da gente utilizar a razão. Ela não é algo que tem que ser descartada. Porque hoje em dia, se a gente não compreende aquilo que a gente segue racionalmente, a gente não estuda, não aprende a palavra de Deus corretamente, a gente confia talvez
nos nossos sentimentos, na nossa visão, ou talvez na nossa cultura, porque todo mundo faz, ou talvez uma tradição, porque os pais mandaram eu seguir, e eu não raciocino sobre aquilo, eu posso cair no erro de ser manipulado, de ser enganado. A gente conhece histórias de muitos líderes espirituais que se aproveitam dos seus fiéis, né, que não conhecem tanto assim a palavra, ou que não raciocinam, porque a própria conduta desses líderes religiosos é totalmente oposta àquilo que está escrito. Então, às vezes, a pessoa não só não considerou ou não refletiu sobre aquilo que ela nem conhece. Então, Deus não nos chama a simplesmente acreditar no que os outros falam, a acreditar em talvez visões que a gente tem de uma forma cega, ou na cultura do país que a gente vive. Ele nos chama a conhecer a palavra de Deus de uma forma racional, para que a gente possa viver uma vida coerente e passar isso para os outros, né? Que é mais ou menos a missão que ele nos deixou aqui na Terra. Eu acredito também que, completando isso, o cristão tem que ser alienado, né? Ele tem que conhecer a Bíblia, né? A palavra que é instruída, inspirada por Deus, né? Para a gente poder ter nossa compreensão. A razão dificilmente é 100% sem emoção. Então, tem que ter muito cuidado também, assim como vocês falaram anteriormente. A razão é super importante. Mas nós devemos conhecer a Bíblia, e uma coisa que eu vi numa pregação de um pastor é que ele sempre falava o seguinte: tudo que eu estiver pregando aqui, assim que vocês chegarem em casa, né, além de estar vendo no culto, confiram novamente o texto e verifiquem se tem coerência do que eu estou falando com o que tem lá. Isso não é só racional, como é o correto a ser feito. Dessa forma, isso evita também que as pessoas sejam enganadas, né? Então, essa é uma coisa interessante que ele mandou praticar, né? Sugeriu para a prática, e eu acho que é válido fazer. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso recapitulação do guia. Foi muito bom nós recapitularmos e chegarmos à conclusão de que todos esses fatores são importantes para a nossa interpretação da Bíblia, só que cada um tem que ser colocada no seu devido lugar, né? Todas elas são importantes, a razão é importantíssima, a cultura, as nossas experiências fazem parte da nossa interpretação, e as nossas tradições, como bem vocês falaram aqui, nós só devemos colocá-la no lugar certo e com base sólida que é a Bíblia. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, alguma percepção que marcou a vida de vocês dessa semana, se vocês quiserem escrever alguma dúvida nos comentários dos vídeos, nós tentaremos interagir com vocês, responder. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.